A Marvel voltou, e dessa vez com Homem-Aranha e Thor, brigando com uma baleia. O filme começa em 1850, quando um autor chamado Herman Melville chega à ilha de Nantucket. O objetivo de sua visita é conhecer um velho estalajadeiro chamado Thomas Nickerson, o último sobrevivente do naufrágio do navio baleeiro Essex. Quando Herman bate na porta, a esposa de Thomas, pensando que ele é um cliente, diz que eles estão fechados. No entanto, Herman mostra uma carta a ela e se apresenta, então ela o deixa entrar. Depois disso, ele vai até Thomas e expressa seu desejo de ouvir a história de Essex, mas o velho se recusa a falar. Para convencê-lo, Herman oferece todo o dinheiro da sua carteira em troca de sua história, mas sem sucesso. Em vez disso, Thomas faz alguns comentários maldosos, pedindo-lhe que vá embora. Se sentindo humilhado, o autor tenta ir embora, mas a esposa de Thomas o impede. Ela pede desculpas em nome do marido e pede que ele espere um pouco. Então ela vai conversar com o marido e o lembra de como eles estão passando por dificuldades financeiras. Por fim, Thomas concorda com o pedido de sua esposa. Ele diz a Herman que compartilhará a história. Depois disso, o filme nos leva de volta a 1820, época em que a caça às baleias eram predominante. As pessoas costumavam caçar as baleias e extrair seu petróleo. O petróleo era tão raro que as pessoas negociavam e apostavam por ele. Somos apresentados a um fazendeiro e baleeiro de Nantucket, chamado Owen Chase, que é casado e feliz com uma mulher chamada Peggy. Owen trabalha para uma empresa baleeira, e um dia, ele vai conhecer com entusiasmo seus executivos superiores, que prometeram contratá-lo como capitão de seu novo navio, Essex. No entanto, sua empolgação desaparece quando ele descobre que os executivos reconsideraram sua decisão e o rebaixaram como imediato. Em vez disso, eles contrataram George Pollard como capitão, que é um marinheiro inexperiente de uma família baleeira estabelecida. Owen fica claramente chateado com isso e decide ir embora, mas eles prometem fornecer a ele capitania na próxima vez. Eles até aumentam seu salário na tentativa de convencê-lo. Então Owen concorda com a condição de que eles assinem um contrato por escrito, prometendo que ele seria o capitão na próxima vez. No dia seguinte, ele se prepara para sua expedição de 1 ano de caça às baleias, mas sua esposa parece preocupada. Antes dele sair, ela lhe entrega seu medalhão, fazendo ele prometer que irá voltar para casa em segurança. Mais tarde naquele dia, todos os baleeiros se reúnem no cais do navio para assistir à partida de um grupo em Essex. Thomas, de 14 anos, também está no mesmo navio, trabalhando como um dos grumetes. À medida que o navio parte, o capitão George começa a dar ordens a seus subordinados, causando uma pequena divergência entre eles. Pouco tempo depois, parece que há um problema. A vela do navio fica presa, fazendo com que ele comece a perder o equilíbrio. Vendo isso, Owen resolve o problema com as próprias mãos, e como um profissional sobe um mastro para desenrolar a vela. George, que é inexperiente, sente inveja ao testemunhar suas habilidades. Como resultado, ele se vinga na mesa de jantar naquela noite. George faz alguns comentários maldosos sobre Owen e seu pai, o que enfurece ele. Porém, ele não consegue revidar com o capitão, então ele sai da mesa furioso e se sentindo humilhado. A partir do dia seguinte, George novamente começa a dar ordens a Owen, que não tem escolha a não ser obedecê-las. A certa altura, Owen testemunha uma tempestade marítima se aproximando deles. Ele rapidamente compartilha isso com seu capitão e sugere que eles mudem a direção do navio. No entanto, George ignora seu conselho e decide seguir em frente. Logo depois, a tempestade atinge o navio, danificando-o gravemente. No meio da tempestade, o capitão ordena que eles recuem, mas Owen afirma que já é tarde demais e faz com que o seu povo resista. Felizmente, as pessoas no navio conseguem aguentar e salvar suas vidas. Depois de sobreviver à tempestade, George compartilha sua decisão de retornar à ilha de Nantucket para consertar o navio. Ele também pede a Owen que escreva uma carta de desculpas, mencionando que ele não seguiu a ordem do capitão e colocou a vida da tripulação em perigo. Isso enfurece Owen, que finalmente fala, alegando que foi decisão de George navegar na tempestade e arriscar a sua tripulação. Em resposta, o capitão arrogante grita com Owen, pedindo para que ele não entre em seu caminho. Ele também começa a se gabar da reputação histórica de sua família. Depois de um tempo de discussão, os dois finalmente concordam em deixar suas diferenças de lado e trabalhar juntos. A cena então avança para 3 meses, e o navio Essex está agora no meio do mar. Neste ponto, eles finalmente localizam um grande número de baleias nadando nas proximidades, e sem perder tempo, eles embarcam em seus barcos baleeiros e navegam em direção às criaturas majestosas para caçá-las. Ao se aproximar delas, Owen arpoa uma cachalote, fazendo com que ela mergulhasse no fundo do mar. A tripulação espera a baleia morrer, mas ela continua nadando para baixo, e à medida que as cordas começam a acabar, a tripulação sugere cortá-las para evitar serem arrastados para baixo. A
Apesar disso, Owen insiste em esperar, e sua perspicácia compensa quando a baleia morre pouco antes de ficarem sem corda. Em seguida, eles rebocam a baleia até o navio e iniciam o processo de extração do petróleo. Porém, a abertura na cabeça da baleia não é grande o suficiente, o que dificulta o processo de extração. Então, Thomas, sendo o mais jovem e o menor da tripulação, tem a tarefa de entrar na cabeça da baleia para retirar o óleo restante. Coitado do Homem-Aranha. Vários meses se passam desde a primeira caçada e nenhuma baleia aparece no Essex. O maior problema é que eles estão ficando sem comida. George percebe que o Oceano Atlântico não avista baleias e, como resultado, Essex passa pelo Cabo Horn em direção ao Pacífico, esperando ter mais sorte na captura de uma baleia. Depois de uma longa viagem, eles chegam a Atacames, no Equador. Lá eles se encontram com o capitão espanhol, que lhes conta que sua tripulação encontrou as abundantes terras offshore, 2.000 milhas ao oeste. Mas ele também revela que uma enorme baleia branca vingativa destruiu seu navio, matando 6 de seus homens. Independente disso, George e Owen descartam a história como um mito e lideram a expedição para o oeste. E se passam 14 meses, até que eles chegam ao Offshore Ground, situado no coração do mar. Assim como disse o capitão espanhol, a tripulação do navio Essex encontra um grupo de baleias. Todos ficam muito felizes e animados, pensando que poderão extrair o tanto de petróleo que eles precisam e voltar para casa. Eles imediatamente lançam seus barcos baleeiros e navegam na direção das baleias. Mas enquanto eles se preparam para começar a caçada, uma enorme cachalote com pele branca cheia de cicatrizes ataca o barco de Owen, virando-o de cabeça para baixo. Depois disso, Owen e sua equipe nadam de volta para o Essex e começam a consertar o barco rapidamente. Em meio a isso, a baleia branca ataca repentinamente o Essex, fazendo com que a água vaze da base. Isso deixa a tripulação em estado de pânico. No entanto, Owen ainda é inflexível em caçar essa baleia branca. Então ele dobra o arpão e arremessa contra ela. O arpão atinge o alvo bem na ponta e a baleia começa a nadar. Logo em seguida, a corda amarrada ao mastro se esgota, fazendo com que todo o navio comece a desabar. Como consequência, os arpões que penetram no corpo da baleia também se soltam, libertando-a novamente. Agora, com o Essex afundando rapidamente, a tripulação decide abandoná-lo. Eles rapidamente pegam o máximo de alimentos que podem e embarcam nos 3 barcos baleeiros intactos. Só então, o óleo de baleia que a tripulação havia coletado anteriormente pega fogo, fazendo com que todo o navio exploda. Agora a tripulação deve navegar centenas de quilômetros até a costa com suprimentos muito limitados. Na manhã seguinte, eles analisam o mapa marítimo e partem para sua difícil jornada. Alguns dias se passam e eles são novamente atingidos por uma tempestade marítima. A tempestade é tão forte que um dos tripulantes, chamado Matthew, que também é amigo de infância de Owen, fica ferido. A tripulação consegue sobreviver à tempestade e continua sua jornada. Mas com o passar das semanas, eles ficam extremamente cansados e são forçados a sobreviver com um mero pedaço de biscoito como alimento diário. Apesar dessa situação difícil, Owen cuida de seu amigo ferido, mas o restante dos membros considera Matthew um fardo. Se estivessem nesse barco tendo que comer um biscoito por dia, não concordam que era melhor comer um amigo dele? Lá ele. Depois de 34 dias presos, eles finalmente avistam uma ilha, levantando o ânimo, cheios de um novo sentimento chamado esperança. Todos navegam em direção ao mesmo. Quando eles estão prestes a se aproximar da costa, Owen sente que algo está errado e instrui todos a pararem. Acontece que é a mesma baleia branca que os segue desde o início. A baleia lança outro ataque contra os tripulantes, destruindo seus barcos e jogando-os na água. Alguns dos membros da tripulação morrem. Alguns se afogam enquanto outros chegam à costa da ilha. Assim que chegam à ilha, devoram todos os alimentos comestíveis que estão disponíveis, como peixe cru e ovos de pássaros. Quem não gosta de um japinha tá ferrado. Comenta aqui embaixo se você gosta de peixe cru. Eles acampam dentro de um túnel na ilha e também acendem um fogo, na esperança de chamar a atenção de qualquer navio que passe. No entanto, mesmo depois de várias semanas, ninguém vem em seu socorro. Um dia, enquanto procurava comida, Owen descobre alguns cadáveres de náufragos anteriores em uma caverna. Isso faz perceber que a ajuda pode nunca chegar e eles podem acabar tendo o mesmo destino. Owen então pede aos membros da tripulação que partam, pois eles podem morrer esperando na ilha, até que outro navio passe. Em seguida, eles começam a consertar o barco danificado para deixar o local. No dia da partida, todos concordam em partir, exceto 4 homens, incluindo o ferido Matthew. Eles desistiram, embora haja pouca esperança. Owen promete enviar uma equipe de resgate assim que chegar em casa. Depois disso, ele e o restante da tripulação partem em seus barcos. No dia 48, um dos tripulantes morre no barco, de fome. Os outros decidem embrulhar o corpo e jogá-lo no mar. O que, ao meu ver, não faz sentido. Se eles comeram peixe cru, por que não comer um humano cru? Eu provavelmente viraria canibal para me salvar. Mas Owen intervém. Ele lhes diz para não jogar fora nada que possa mantê-los vivos. Os membros ficam chocados com essa ideia, mas são forçados a virar canibais para sobreviver, pois a fome atingiu a todos. Este momento duro e sombrio faz o jovem Thomas chorar.
Atualmente, o Thomas mais velho sente remorso por seu canibalismo e interrompe sua história. Herman, profundamente comovido com a história, pergunta se Thomas contou a alguém sobre isso. Thomas admite que nem mesmo compartilhou isso com sua esposa, temendo que ela não o amasse pelo que ele fez. Naquele exato momento, sua esposa, que estava ouvindo secretamente a história, ela entra e garante que ela ainda o ama. Isso incentiva Thomas a terminar o resto de sua história. De volta ao passado, os membros da tripulação ficam presos por 71 dias. Os 3 barcos estão agora separados e, infelizmente, um está perdido. A situação chegou a um ponto de que os homens no barco de George até mesmo tirar no palito para determinar quem deveria ser sacrificado na próxima refeição. Um dia, a baleia branca aparece mais uma vez e Owen se posiciona para um ataque final. A baleia aparece por um momento, permitindo que Owen veja uma parte de seu arpão lançado anteriormente, ainda incrustado acima do olho da baleia. Owen hesita e olha fixamente no olho esquerdo da baleia, enquanto a criatura encara de volta. Owen então abaixa seu arpão, decidindo não matar a baleia. Após esse encontro, a majestosa baleia branca nada pacificamente e nunca mais é vista. Depois de alguns dias, um navio que passa avista o barco de George e eles são resgatados. Enquanto isso, o barco de Owen continua à deriva, sem comida e água. Os sobreviventes estão à beira da morte, quando seu barco chega felizmente a uma das ilhas do Chile. De lá, os sobreviventes são resgatados e levados de volta para Nantucket, onde finalmente se reencontram com suas famílias. Mas antes dos sobreviventes voltarem para casa, eles são convocados pelos armadores dos navios de Nantucket para discutir o incidente. Os executivos pedem a George e Owen que encubram a história para proteger a reputação do setor. No entanto, Owen se recusa, alegando que seria muito injusto descartar o que a tripulação passou. Cansado de sua desonestidade, Owen pede demissão e vai embora. Naquele dia, o jovem Thomas encontra Owen pela última vez e ele lhe entrega um alfinete de osso de baleia antes de partir. No dia seguinte, no tribunal, George, motivado pelas palavras de Owen, revela a verdade para a grande ira dos executivos. Atualmente, Thomas diz que Owen, sendo um homem de palavras, enviou um navio para resgatar os homens sobreviventes na ilha anterior. Lamentavelmente, Matthew já havia falecido, mas a equipe resgatou com sucesso os outros 3 sobreviventes. De acordo com Thomas, Owen continuou navegando pelos mares e tornou-se capitão mercante, enquanto George realizou outra tentativa fracassada de encontrar e matar a baleia. Depois de ouvir toda a história, Herman expressa gratidão a Thomas, reconhecendo que aprendeu uma nova lição: canibalismo. Coragem. Na cena final, vemos que Herman completou seu romance com o nome Titanic, Moby Dick, que se tornou o maior sucesso na América.